Não tem como ficar imune às emoções de uma Copa do Mundo, principalmente em dias de jogos da seleção brasileira. Os nervos ficam à flor da pele, o torcedor sofre ou transborda de alegria em questão de segundos. Um desequilíbrio emocional que pode afetar o coração. E para falar desses sentimentos que mexem com todo mundo e como eles podem afetar a saúde, conosco no estúdio o cardiologista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, Dr. Márcio Souza. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Bom, vamos lá então. É isso mesmo, as emoções aí deixam marcas boas ou más no coração? Exatamente isso, né? O coração ele responde aos estímulos externos. Então já tem inúmeros estudos demonstrando que quando a gente tem alguma emoção, aumenta a adrenalina, aquela famosa adrenalina que é produzida numa glândula suprarrenal que fica em cima do rim, ou a ativação central aumenta, dispara o coração. Então, quando a gente aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e pode deixar algumas marcas. Olha só, e falando em estudo, tem uma pesquisa que foi feita aí pela Universidade de São Paulo que mostra que o número de internações por problemas cardíacos durante os Jogos do Brasil aumenta aí cerca de 16%. Por que isso acontece, doutor? Então, em geral, isso é em cima de algum substrato. Alguma pessoa que já tem algum problema, ou já tem uma arritmia cardíaca, ou já tem uma predisposição, ou já tem um problema cardíaco, insuficiência cardíaca, e às vezes nem sabe. E aí, por conta dessas emoções, isso gera os problemas e acaba sendo hospitalizado. Então, as emoções, elas... em cima de alguma doença de base que o paciente já tem, ela pode realmente levar para uma internação e desencadear algum problema mais grave. E quais os cuidados, então, que uma pessoa aí que já apresenta algum problema cardíaco deve ter aí para não se exaltar demais, né? É difícil falar o que não fazer, né? A gente vê muito técnico aí de seleção que na hora dos pênaltis fecha o olho, nem o próprio técnico que está lá do lado, lá, não lembro da seleção, consegue ficar assistindo os pênaltis e segurar a emoção, porque é complicado, né? Numa hora de um pênalti, de uma emoção maior, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial e isso pode desencadear um evento cardíaco ou central, um derrame, um acidente vascular encefálico, por conta de uma emoção mais forte. Como se prevenir, eu acho que o principal é estando bem condicionado. Então, todo paciente, toda pessoa, ela deve estar bem condicionada e eu acho que aí a atividade física, acho que é o carro-chefe. A gente costuma brincar que o melhor medicamento para baixar o batimento cardíaco e deixar o coração preparado é a atividade física. A atividade física, se a gente for ver os atletas, a frequência cardíaca ela é bem baixa. E o que as emoções fazem é que, num primeiro momento, essa descarga de adrenalina, ela faz o coração aumentar. E se o coração está bem condicionado, se você faz uma atividade física regular, isso vai deixar o seu coração preparado para esses aumentos, para essas sobrecargas pontuais. Quer dizer, o exercício físico acaba sendo um treinamento já para essas oscilações. Exatamente essa é a palavra. Você treinar o seu coração, literalmente, não só treinar o coração. Eu costumo brincar que é você beijar o seu coração e abraçar suas artérias. Não é só o coração envolvido, mas as artérias também, elas respondem com tudo isso. Agora, os homens, pessoas mais idosas, precisam ter mais cuidados? Quer dizer, esses problemas também afetam mais a população masculina ou os idosos? Sim, também afetam mais. E os idosos, por estatística, né, por prevalência, a gente tem mais doenças de acordo com a faixa etária. Se for te colocar qual que seria um dos piores fatores de risco, é a idade, que a gente não tem como, é inexorável. Então, a chance de um paciente de 70 anos ter uma doença coronariana, já mesmo que eu não vá investigar, é maior. Então, a chance dele, numa emoção mais forte, ela acaba sendo maior e ele acaba sofrendo mais. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas o cardiologista Márcio Souza continua aqui com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara, hoje entrevistando o cardiologista Márcio Souza. Bom, vamos lá, quais problemas para o coração, claro, essa emoção mais exacerbada pode trazer? Pensando em gravidade, é claro que ela pode desencadear um evento agudo, um evento coronariano agudo, um infarto agudo do miocárdio. A gente fala, isso pode ser gerado com uma emoção mais forte. Então, se você imaginar que está tudo estável, se já tem uma placa de gordura lá numa coronária e o paciente e a pessoa está lá numa emoção forte, descarrega a adrenalina ela gera uma vasoconstrição. Então, se você imaginar uma vasoconstrição numa placa de gordura, ela vai fazer com que o sangue não passe. E aí ela pode gerar. Além disso, a própria emoção ela gera uma alteração nos hormônios, que pode gerar um estado de procoagulabilidade, que a gente fala, o sangue fica mais grosso.
vamos entender assim. E aí favorece também esses eventos, que pode ser um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico, por conta desse aumento das substâncias que gera aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, que por si só já é um desencadeante desses eventos. Agora, doutor, emoções positivas ou negativas afetam o coração de maneiras diferentes? As emoções positivas, elas podem até ter um efeito protetor, mas de uma forma geral, como a descarga é a adrenalina, a gente costuma falar que ou você foge ou você luta, né? A liberação da adrenalina, ela gera esses dois fatores, ou você corre ou você fica para lutar. Em geral, ela mostra o mesmo efeito, tá? Então, assim, você pode ter emoções boas que podem também desencadear eventos nesse sentido, então pode ter emoções boas que desencadeiam eventos ruins também. E são efeitos que podem ser prolongados, assim? Podem durar mais do que o dia do jogo, enfim? Sim. O que os estudos mostram, assim, a gente tem, isso já não tão recente, de 2004, por exemplo, eles pegaram um estudo chamado Interheart, que eles pegaram mais de 10 mil pessoas, e foi um estudo caso-controle, eles pegaram pacientes infartados e compararam com um paciente de mesma idade, então na verdade foram 15 mil, mas a parte psicossocial investigada, com questionários de estresse, questionários de depressão, e eles compararam quem infartava com os fatores de quem não infartava e foram avaliar o estresse. Ele mostrou que para os infartados, o risco atribuível do estresse era em torno de 30%. Então você tem um risco, sim, crônico. Isso a gente pode colocar o estresse financeiro, aquela pessoa que não consegue pagar as contas, o estresse domiciliar, o estresse do trabalho, isso tudo conta e cronicamente pode falar desfavoravelmente no sentido de um evento cardíaco. E olha só, as doenças cardiovasculares aí são a principal causa de mortes no mundo, né? E aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil pessoas morrem por ano. E muitas delas sequer sabem que são doentes, né? Essas doenças apresentam sintomas, como que é possível identificar? O grande problema é que nós chamamos de DCNTs, né? Doenças crônicas não transmissíveis, que dentro delas entra hipertensão, tabagismo, diabetes, elas não têm um sintoma específico. Então, a pessoa vai descobrir que está hipertensa, se ela não mede a pressão, ela não vai saber. Então, a prevenção é a melhor arma. Então, o que a gente sofre ainda no Brasil e no mundo, de uma forma geral, é em relação à prevenção. Agora, no mês de maio, por exemplo, teve uma campanha da International Society of Hypertension mostrando que eles chamavam de MMM, que seria o mês de medida da pressão. Maio, mês da medida da pressão. Para tentar estimular que todo mundo meça a sua pressão. Se você não medir, né, se a gente fizer uma enquete, pegar 10 pessoas, assim, você mediu sua pressão no último ano, você vai ter 8 que não mediram, a não ser que a pessoa seja hipertensa mesmo e ela acabe fazendo esse tipo de medida. Mas a prevenção, as doenças crônicas não transmissíveis, que são responsáveis por 70% aí de todo o pool aí de doenças cardiovasculares, são a principal abordagem que a gente tem. Tratar, buscar a hipertensão, quem é hipertenso, fugir do tabagismo, então tabaco zero, tratar o diabetes, que são doenças que não dão sintomas. Então a gente tem que buscar ativamente, procurá-las ativamente, através da medida do açúcar no sangue, a medida da pressão arterial. Então esse é o melhor caminho. E fazer atividade física e ficar no peso ideal. Então são as medidas que a gente tem que correr atrás. Tá certo. Bom, a gente conversou hoje com o cardiologista Márcio Souza, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, falando um pouquinho aí sobre os cuidados que a gente tem que ter com o coração nos dias de jogos aí da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite.